Boa noite, senhores vereadores, pessoas aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a quarta sessão ordinária de 2024, de 5 de fevereiro de 2024. Declaro aberto o expediente. Coloque em discussão a ata da terceira sessão ordinária, realizada-se no dia 29 de janeiro de 2024. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Ata aprovada por todos os vereadores presentes. Declaro aberto a ordem do dia. Temos uma indicação para discussão e votação. Solicito que o secretário, vereador Euclides, faça a leitura da indicação 05/2024, de autoria do vereador Carlos Ferreira, Carlão do Guaporé. Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Boa noite também aos nossos colaboradores. E boa noite também aos que nos assistem pelas redes sociais. Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná. Indicação número 05 de 2024, datada em 31 de janeiro de 2024. Senhor presidente e nobres pares, o vereador que apresenta e subscreve, no uso das atribuições regimentais vigentes, após ouvido o plenário, indica, por intermédio da mesa diretora dessa Casa de Leis, ao senhor prefeito municipal para que estude a viabilidade de realizar a substituição das árvores do canteiro central do distrito do Guaporé, na Avenida Francisco Sérgio, por outras mais adequadas à arborização urbana e que realize a revitalização do canteiro com plantio de gramas e flores no local, e que as árvores a serem trocadas sejam pela árvore brinco de índio. Justificativa. Haja vista que as árvores existentes estão embaixo e no entorno das redes de energia elétrica, o que tem provocado muitas quedas de energia por encostarem nos fios. Salienta-se que quando as árvores são podadas, deixam um aspecto horrível na avenida, sendo necessária a devida revitalização. Sala das Sessões, 31 de janeiro de 2024, Carlos Roberto Ferreira, vereador. Em discussão, indicação 05/2024. Com a palavra, o vereador autor Carlão do Guaporé. Senhor presidente, senhores vereadores, os nossos colaboradores que nos acompanham, as pessoas que nos veem pelas redes sociais. Essa indicação, senhor presidente, ela vem de encontro ao interesse da comunidade do Guaporé. Todos vocês que conhecem lá o Guaporé sabem que ali na Avenida 15 de Novembro, uma avenida de ida e volta no Guaporé, e enorme ainda, diga-se de passagem. Não, Avenida 15 de Novembro não, Avenida Francisco Sérgio. Francisco Sérgio, Avenida 15 de Novembro é a que passa na frente da minha casa. A avenida que tem o canteiro é a Francisco Sérgio. Francisco Sérgio, inclusive, é filho da dona Cecília e do seu Arthur, que faleceu lá bem no passado, e deram o nome daquela rua ao filho do seu Arthur, da dona Cecília, Francisco Sérgio. E ela tem um canteiro, e nesse canteiro tem árvores que foram plantadas lá muito no passado. Não se levou em consideração, o que seria mais apropriado para árvores embaixo de rede, e ela está exatamente embaixo da rede, ocasionando muitos problemas. Inclusive, algumas regiões do Guaporé, nos últimos meses aí, ficou constantemente sem energia, porque ventava, as árvores relavam, batia na rede, caía, pelo menos uma região ficava sem energia, assim por diante.
o Mário Biavati, que é proprietário do melhor posto de combustível do Guaporé. O Mário Biavati é proprietário do melhor posto de combustível ali do Guaporé, pode pesquisar, não tem igual ali no Guaporé. Melhor preço, melhor qualidade, tudo é melhor naquele posto lá. O atendimento, espetacular. E ele, por alguns dias, teve problema sério, porque caía a energia bem na região lá. E não era para ele só o problema, né? Porque imagine os agricultores precisando de abastecer coletadeira, trator, caminhão e assim por diante, e não tinha energia para abastecer por conta de que essas árvores estavam prejudicando a rede de energia lá no Guaporé. Aí, o pessoal que é responsável pela poda foi lá e podou. Mas, tipo assim, esteticamente fica um horror aquilo, porque são árvores grandes. Então, o que a gente está pedindo é para que essas árvores sejam erradicadas e substituídas por outras. Na indicação, inclusive, foi feito, sugerido que seja brinco de índio, brinco de índio, acho que é isso mesmo. Que seja brinco de índio, brinco daquilo que for, desde que seja uma árvore mais adaptada para a arborização debaixo de uma rede de energia elétrica. E como tem esse canteiro, eu sugeria também que fosse feita a revitalização, plantado grama e coisa e tal, para que ficasse bonitinho, porque não está bonito. Essa é a indicação, senhor presidente. Continua aberta a discussão da indicação 05/2024. Em votação, vereador Marcelo. Eu ia falar parabéns, né? Mas na verdade, parabéns pela indicação. Tive lá, realmente tem uma necessidade. Favorável, senhor presidente. Vereador Rigo. Favorável, senhor presidente. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Olmir Santin. Favorável. Vereador Euclides. Senhor presidente, eu sou favorável. Vereadora Ede. Favorável, senhor presidente. Vereador Euclides. Perdão, vereador... Favorável, senhor presidente. Vereador Gustavo. Favorável, senhor presidente. Vereador Carlão. Favorável, senhor presidente. Foi e voltou, né? Foi ali e voltou. Passamos. Então, indicação 05/2024, aprovada por todos os vereadores presentes. Passamos para a deliberação dos projetos em pauta, incluindo a emenda. Inicialmente, passamos para a deliberação de uma emenda apresentada ao projeto de lei 03/2023 do Executivo. Solicito que o secretário faça a mensagem da emenda 01, modificativa aditiva ao projeto de lei 03/2024 do Executivo e de seus pareceres para discussão e votação em único turno. Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná. Mensagem à emenda número 01, modificativa aditiva ao projeto de lei E número 03 de 2024. Senhores vereadores, encontra-se em apenso para apreciação e aprovação da emenda número 01, modificativa aditiva ao projeto de lei E número 03 de 2024, que modifica e acrescenta dispositivos ao projeto de lei E número 03 de 2024. A presente emenda tem a finalidade de adequar e alocar recursos para fazer frente a serviços de conservação e manutenção dos calçamentos existentes. Salienta-se que as chuvas que ocorrem ao longo do ano causam danos no calçamento, transtornos aos moradores das comunidades, principalmente quando o calçamento está sem manutenção, além de dificultar o transporte escolar e o tráfego de caminhões, causando prejuízos pela falta de manutenção e conservação dos calçamentos. Certos da compreensão e apoio dos nobres edis, na oportunidade reiteramos protestos de estima e consideração. Guaraniaçu, 1 de fevereiro de 2024, atenciosamente, Gustavo Antônio Moraes Jesus, vereador, Carlos Roberto Ferreira, vereador, Edir Fátima Queiroz Sandri, vereadora, Euclides Marcelino, vereador, Olmir Santin, vereador. Parecer da assessoria jurídica. Parecer jurídico. Súmula. Trata-se de emenda número 01, modificativa aditiva ao projeto de lei E número 03 de 2024. A emenda em questão obedece aos ditames da Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno da Câmara Municipal de Guaraniaçu e Constituição Federal, sendo de iniciativa de vereadores membros do Poder Legislativo.
destarte nas atribuições da função de assessoria jurídica, concluo pela legalidade da emenda em comento, todavia, a apreciação e ou aprovação é de competência exclusiva dos nobres vereadores, bem como a fiscalização pertinente. Atenciosamente, Guaraniaçu, 2 de fevereiro de 2024, Giovano Colombo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Parecer a emenda número 1, modificativa aditiva ao projeto de lei E número 03 de 2024. Súmula. Modifica e acrescenta dispositivos ao projeto de lei E número 03 de 2024. Parecer. A Comissão de Justiça e Redação analisou o referido projeto de lei, bem como o parecer da assessoria jurídica e parecer apresentado pelo senhor relator e se manifesta favorável à votação, dependendo do plenário para a sua aprovação. É o parecer Guaraniaçu, 1 de fevereiro de 2024. Presidente Elmir Santin, relator Leandro Rigo, membro Euclides Marcelino. Comissão de Finanças e Orçamento. É de igual teor e é o parecer Guaraniaçu, 1 de fevereiro de 2024, presidente Gustavo Antônio Moraes de Jesus, relator Carlos Roberto Ferreira, membro Wilson Marcelo Corona. Em discussão, a emenda 01, modificativa aditiva ao projeto de lei 03. Com a palavra, o vereador Gustavo Moraes. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, os colaboradores dessa casa, as pessoas que estão nos assistindo às suas residências. Quero agradecer aos colegas vereadores de estar participando junto com nós dessa emenda modificativa, onde a administração encaminhou 2.200.000 para estar fazendo as devidas licitações para fazer as melhorias nas estradas. Nada mais justo do que nós pegar uma parte desse dinheiro, uma pequena parte desse dinheiro, e arrumar, literalmente, as próprias estradas, né, Santinho? Fica apenas, até fiquei sabendo um desconforto, alguma coisa desse sentido, mas eu entendo o seguinte, que se gastar, um exemplo, R$50 mil e resolver esse problema, é bem simples. Resolvido o problema, manda para essa Casa de Leis para fazer a alteração do valor, voltar para ser arrumado com a estrada de cascalho e está resolvido o problema. Então, nós só estamos pedindo que de fato arrume os calçamentos. São alguns pontos, coisa, na minha opinião, muito simples e necessária, coisa que, na verdade, não precisava nem estar pedindo, né? Visto que tem alguns pontos que já está com problema há bastante tempo, né? Então, não vejo dificuldade e problema algum de estar resolvendo esses detalhes, para dizer detalhes. É claro, eu até usei exemplo da estrada do Peroba, aqui, da Nova Brasília, da Planaltina, em Santa Luzia. Tem duas valetas, que foi, acho que o pessoal fez para atravessar algum cano, alguma coisa, e para nós de automóvel é insignificante aquele degrau, Marquinhos. Mas para o pessoal que vem lá, no pé de uma serra, aquela valetinha lá, para um caminhão carregado, é muito complicado. E nós temos aqui na Nova Brasília um problema muito sério ali, que está no Peroba, um problema muito sério, que está estragando tudo o calçamento, aquilo ali só vai alastrando. Quanto mais a prefeitura demorar para mexer, maior vai ser o estrago. Então, são coisas, na minha opinião, simples e fácil de ser resolvida. Ainda mais como, no caso, está tendo dinheiro, que é para arrumar as estradas, vamos arrumar as estradas. Então, peço a colaboração de todos, seria isso. Só uma observação, que até um colega falou que a prefeitura não é obrigada a fazer isso, Carlão. E, de fato, não é obrigada mesmo. Não é, né, Rio? Não é obrigado. Agora, é o seguinte, se está aí o recurso, que é para arrumar as estradas, estamos pedindo para arrumar o calçamento. Aí, exemplo, veio o projeto de lei de 12 milhões, presidente. Nós estamos mexendo em quanto? 300 mil, que é para arrumar as estradas. Não tiramos de outro lugar nada. É das estradas para arrumar as estradas. Se o prefeito e a administração assim entender que não é necessário, o que nós, vereador, podemos fazer daí, né? Seria isso, muito obrigado. Claro. Só para explicar que quando o senhor disse que não é obrigado, de repente surge aí uma dupla interpretação. O senhor quis dizer que não é obrigado a executar a emenda, né? Agora, arrumar o calçamento é obrigado. Não arruma se não quiser, né?
Não, obrigado. É. Vou discordar do senhor que ele obrigado ele não é, porque tem vários agricultores que estão há anos esperando pelas suas estradas e não é obrigado, Não, né? é obrigado. só Seria não- obrigação, então. Não faz. Tá. Seria obrigação de arrumar, né? Mas vamos, acredito aí que vai dar tudo certo. Seria isso, muito obrigado. Continua aberto a discussão da emenda 01. Em votação, vereador Carlão. Vereador Carlão. Eu sou favorável, senhor presidente. Vereador Gustavo. Favorável, senhor presidente. Vereadora Ede. Favorável, senhor presidente. Vereador Euclides. Favorável. Vereador Almir Santin. Favorável. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Rigo. Favorável, senhor presidente. Vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Emenda 01, modificativa aditiva ao projeto de lei 03/2024 do Executivo, aprovado por todos os vereadores em único turno. Solicito que o nosso secretário vereador Euclides leia a mensagem do projeto de lei 03/2024 do Executivo para discussão e votação em segundo turno. Mensagem 03 de 2024. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores. Encaminhamos a esta Igreja Casa de Leis para a devida apreciação e aprovação pelo Legislativo Municipal, projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. O projeto de lei trata de suplementação no orçamento através da apuração de superávit financeiro nas contas do município. Os recursos foram alocados para fazer frente às despesas com obras e pavimentação asfáltica nas áreas urbana e distrito do Guaporé, revitalização da pista de caminhada, construção de portais, construção de clínica de hidroterapia, ginástica hidroterápica, reformas em prédios públicos, instalações e luminárias LED, complementação de recursos para o transporte universitário gratuito, construção de sala multiuso, contratação de serviços de máquinas pesadas e caminhões, contratação se dará através de processo licitatório, entre outras ações e benefícios de interesse público. Ademais, requer seja o presente projeto apreciado em regime de urgência, certos da compreensão e apoio dos nobres edis. Na oportunidade, reiteramos protestos de estima e consideração. Gabinete do Prefeito, 19 de janeiro de 2024, Osmário de Lima Portela, Prefeito. Em discussão, o projeto 03/2024. Com a palavra, o vereador Rigo. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, pessoas que nos acompanham através das mídias sociais. Senhor presidente, essa Casa de Leis criou uma lei 1529 de 2023, que foi sancionada dia 15 de dezembro, onde o Executivo tinha que passar um relatório para esta casa de serviço prestado com um recurso que essa Casa de Leis votou também, que era para manutenção e cascalhamento de estradas rurais, entre outros serviços. Passaram-se 50 dias, né, da lei votada, não mandaram o relatório, essa casa pediu, o relatório não foi encaminhado. Então, esse projeto que vem para esta casa, que está sendo votado hoje, também tem este recurso, no valor de 2.100.000, que serão, acredito que serão gastos da mesma forma, né? Mas como não veio o relatório do primeiro, a gente não sabe como foi feito, como foi executado o serviço. E a população tem pedido para a gente que forma foi executado e como vai funcionar este, eu peço que tire de votação esse projeto para uma sessão. Senhores vereadores, como tem o pedido do vereador Rigo, o plenário é que decide. Coloque em votação. Em discussão, pessoal, coloque em discussão a retirada do projeto 03/2024. Com a palavra, o vereador Almir Santin. Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, pessoas aqui presentes, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, aos nossos colaboradores, eu sempre tive uma postura de que, quando um vereador tem suas dúvidas sobre o projeto e pede a vista do projeto, eu sou totalmente favorável, né? O
o executivo não é diferente muito das outras vezes, dos outros mandatos, sempre quer que a Câmara acelere, que aprove rápido, mas eles mandar o que a gente pede, eles nunca têm pressa. Então, essa é a hora da gente colocar eles no lugar deles, que eles cumpram a parte deles, que nós vamos cumprir a nossa. Eu acho que o vereador Rico tem total razão, e eu sou favorável, e peço que os companheiros também votem favorável, para que o Executivo nos mande esse relatório dos últimos dias. Obrigado, senhor presidente. Continua aberta a discussão sobre a retirada do projeto 03. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Carlão. Senhor presidente, senhores vereadores, até quando, o primeiro momento em que eu ouvi falar sobre isso, eu levei até um susto, né? Porque, tipo assim, trata-se de um projeto muito importante para o nosso município, investimento em dezenas de setores aí, que vão ser muito importantes. No entanto, diante do motivo, é impossível praticamente de você ser discordado do vereador, conforme disse o vereador Santin, pelo fato de que, como disse o vereador, há 54 dias a gente aprovou aqui uma lei, e essa lei obriga que a cada 15 dias tenha na Câmara um relatório. E fazem 54 dias, né? E o relatório ainda não veio, então, tipo assim, é como se os vereadores fossem insignificantes. Então, uma desvalorização, um desrespeito muito grande com os vereadores diante dessa situação. Eu com uma dor no coração, porque é um projeto importante que precisa de agilidade. No entanto, tipo assim, é uma atitude muito... não consigo nem encontrar uma palavra para descrever, mas não tinha a menor necessidade desse relatório não estarem aqui. Por enquanto, nós temos aqui um relatório extraoficial, não é nenhum protocolado oficialmente, então realmente faz sentido e, infelizmente, diante dessa situação, eu também sou favorável à retirada, porque senão, tipo assim, para que os vereadores fazerem leis para a lei não ser cumprida? Então, para a população que está me ouvindo nesse momento, para explicar mais uma vez, nós votamos aqui na Câmara uma lei para que a cada 15 dias tenha aqui na Câmara um relatório, e faz 54 dias e o relatório não veio ainda. Por isso eu vou ser favorável à retirada do projeto. Continua aberta a discussão da retirada do projeto 03. Com a palavra, o vereador Marcelo. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que aqui se fazem presentes, respeito muito o pensamento dos vereadores. Eu acho que se realmente não veio o relatório, é uma falha grande, eu acho que o vereador tem que ser respeitado. Nós estamos aqui devidamente eleitos pelo povo, não tem ninguém aqui que sentou aqui nessa cadeira sem representatividade, né? As pessoas, de repente, podem gostar mais do vereador A do que o vereador X, é um direito que lhes cabe, né? As pessoas podem gostar ou não do prefeito, do vice-prefeito, de servidor público, também é um direito que lhes cabe. Mas eu voto contra a retirada do projeto, porque são 12 milhões de reais que estão em jogo. 12 milhões de reais que vão melhorar a vida das pessoas. 12 milhões de reais serão construídos numa sala de multiuso, asfalto no Guaporé, nós temos tantas obras previstas. O agricultor, como foi dito aqui, desesperado pela estrada de qualidade, para poder ir e vir. Nós estamos aqui, acabamos de aprovar uma emenda de 300 mil reais para reformar os calçamentos. Realmente tem muito calçamento que precisa ser reformado, votei favorável. E eu quero pedir a compreensão dos senhores vereadores, porque o que o povo às vezes não entende é que, como disse, respeita a opinião de cada um de vocês. Mas o que a população, o povo não entende, tudo bem, não foi o relatório, não sabe como é que foi usado, o que foi feito, o que não foi feito. Mas em compensação, e por outro lado, nós temos empresas idôneas, todos os vereadores puderam acompanhar em loco o trabalho realizado. Todo mundo sabe o trabalho que está sendo realizado, o trabalho de qualidade pelas empresas contratadas. Todo mundo sabe que os servidores públicos da prefeitura, o setor de viação e obras, inclusive esta Câmara votou e conseguiu acertar o salário desses servidores, que era uma vergonha. Inclusive o próprio vereador Carlão é autor de uma indicação aqui para melhorar o salário do servidor do setor de viação e obras.
Então, veja, as melhorias aconteceram, as coisas estão acontecendo. Nós, por exemplo, como vereadores, estamos tendo aqui a honra de votar um projeto de 12 milhões, um projeto desse tamanho, que não é um projeto que vai melhorar a vida dos vereadores, do prefeito ou do vice-prefeito, vai melhorar a vida da população. E o povo não entende, porque essas coisas todas, vocês sabem mais do que eu, precisa passar por processo licitatório, precisa fazer o orçamento, precisa fazer uma série de coisas para que a obra realmente possa estar lá, senhor presidente, beneficiando a comunidade, beneficiando a população e ao povo que sofre. Por isso que às vezes a população, ela começa a ter nojo de político. Eu não gosto do político. Fala, o político, na verdade, quando é para resolver problema do próprio político, é coisa, a gente vê o Congresso Nacional, por exemplo, votando, né, matérias em 30 segundos, 20 segundos. Marquinho, quando é para beneficiar o político. Mas daí, quando é para beneficiar a população, com um projeto desse tamanho, dessa envergadura, que nós também fazemos parte, porque esta Câmara ajudou a economizar para poder a gente chegar a esse dinheiro para poder atender o povo. E aí, para atender o povo, nós vamos tirar o projeto de pauta e sabe-se lá quando é que nós vamos voltar com esse projeto na pauta novamente. Então, como disse para vocês, respeito a opinião de cada um de vocês, mas aqui não é a nossa vontade que está em jogo, é atender a população precisa, a população está buscando os benefícios e as obras precisam acontecer. Então eu quero pedir aos senhores vereadores que repensem, em nome do povo de Guaraniaçu, que espera por essas obras, que repensem e deixem essa coisa de lado, que vão lá, o prefeito, vou conversar com o prefeito, como é que ele não manda isso aqui, eu conhecendo o Osmar como eu conheço. Vocês sabem o que vai acontecer com os responsáveis de não terem mandado esse relatório para a Câmara. Então, quero pedir para vocês que repensem isso em nome da população e do povo de Guaraniaçu. Porque, olha, como eu falei para vocês, nós aqui em Guaraniaçu precisamos tirar essa coisa de que o povo não gosta de política, o político não presta para nada só para receber salário. Então, esse é o tipo de atitude, por exemplo, sabe, que eu não posso aceitar e vou votar contra. Porque o senhor, por exemplo, estava lá dentro da prefeitura até ontem. O senhor sabe como é que funciona o sistema. Então o senhor está querendo dizer o quê? Ah, não veio o relatório porque alguma coisa está errada, alguma coisa está diferente, alguma coisa aconteceu como não deveria acontecer. Então veja, gente, eu não estou entendendo, sabe, a razão em si para retirar um projeto importante desde pauta. Sinceramente, eu não vejo razão nenhuma. Obrigado. Continua aberto a discussão da retirada do projeto 03. Com a palavra, a primeira-dama Ede, depois o vereador Rigo. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, colaboradores da casa. Nós não somos contra o projeto, nem o que está no projeto. Eu acho que tem coisas muito boas, coisas que realmente vai beneficiar o povo. O que a gente está questionando é somente porque, assim, se vem em regime de urgência, por que também o relatório não veio na época que foi pedido, sabe? Então, como disse o vereador, parece que nós aqui estamos aqui para quê? Só para receber o salário, como foi dito? Não é isso, não. A gente quer as coisas às claras e eu acho que a gente também merece respeito. Como também já foi dito aqui, nós merecemos respeito. E quanto a essa agilidade, foi comentado assim, quando que pode vir de volta? Vai depender da agilidade desse relatório. Se ele vir rápido a gente vai votar o projeto. Cedo. Pode, aham. Oi, obrigada, vereadora Ede, pela parte. Eu acho assim, eu vou falar até aqui, Ede, para dizer mais ou menos o que você está falando, o que eu falei para o prefeito, o dia que ele nos chamou, nós dois lá. Né? Eu não sei por que ter tanta pressa de votar um projeto desse, porque o vereador está pedindo apenas por uma sessão. Tá? Então, não é fim do mundo. Uma prefeitura que, devido à grande arrecadação nesse país nos últimos 3 anos, já tem dinheiro, e na prestação de conta, que hoje o Fausto fez aí, dinheiro que vem sobrando recurso livre há 3 anos, mas isso é questão de 12 milhões, né, que falam com um orgulho que está louco.
Agora, já vem sobrando, em 2021, 12 milhões, ou 2022, 16 milhões, agora 16 milhões de novo, que está sobrando. Só agora deu pressa para fazer serviço? Enquanto os produtores detonaram os carros deles nessa estrada ruim, agora, por 8 dias, nós estamos fazendo coisa errada. Pela madrugada. É por isso que o vereador Marcelo falou, que as pessoas têm raiva de política, mas deve ter raiva mesmo, porque deixar as estradas se acabarem igual acabou, e depois vem discursando aí que tem que ter pressa, porque tem que fazer serviço, porque tem que melhorar a estrada. Tivesse melhorado há 2 anos atrás, que os produtores não estavam sofrendo. Obrigado, Edith. Só para concluir, eu não entendo por que esse relatório ainda não está aqui com 54 dias, porque é uma coisa muito fácil. Entendo eu que é fácil. Tá na planilha. É somente digitar e encaminhar para cá. Esse é o trabalho. Eu não sei por que você não tem quem digite, ou por que, não sei, mas é uma coisa muito fácil de fazer. Se está tudo certinho, a planilha, é só digitar e encaminhar. Então, eu vou votar favorável à retirada por conta disso, de não nos atenderem, da gente, não fui eu que fiz o pedido ofício para encaminhar o relatório, mas eu concordo e estou junto, que eu acho que quando a gente solicita, nós também merecemos atenção e merecemos o devido, que deem o devido valor para nós. Seria isso. Com a palavra, o vereador Rico. Senhor presidente, eu concordo em parte com as palavras do vereador Marcelo. A população em si, ela chega a ter nojo do político às vezes. Mas às vezes é daquele político que gosta de pegar carona em tudo, né? Aquele político que gosta de tirar foto e aparecer. Aquele político que diz que fez e não fez. Porque quando a pessoa falar eu fiz, ela tem que fazer com o dinheiro do bolso dela. Porque fazer com o dinheiro do povo é fácil. É muito fácil. E nós estamos aqui não mais para cumprir a nossa obrigação. Se vem um recurso do Estado, gente, é obrigação nossa. É dinheiro do povo, foi para lá e voltou. Não tem por que falar, eu fiz. Se você quer fazer, tira dinheiro do teu bolso e faça. Se você quer aparecer, tenta aparecer de outra forma. Não fique aparecendo em foto, igual diz meu companheiro e meu segundo pai, prefeito Osmário Portela, que eu tenho uma consideração muito grande. Vamos sujar a botininha de barro para depois querer aparecer. Eu não estou desconfiando de nenhuma empresa se fez certo ou errado. Eu só acho que se essa Casa de Leis criou uma lei e há 30 dias, 40 e poucos dias atrás, até hoje, não veio o relatório, e foi mandado ofício daqui e não veio, eu acho que tem que ter um pouquinho de consideração. Porque quando vem um projeto do Executivo para cá, é com regime de urgência. A gente vota. Quem quer votar a favor, vota. Quem quiser votar contra, vota. Agora, custa eles mandar um relatório? Eu acho que não tem problema nenhum em enviar um relatório. Se tem uma lei, vamos seguir a lei que existe. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente, eu fui citado por várias ocasiões e eu preciso usar a palavra. Tudo bem. Muito bem. Como eu estava dizendo para vocês anteriormente, eu quero agradecer ao senhor presidente, que eu fui citado aqui por vários vereadores, então eu preciso falar novamente. Dizer para vocês o seguinte, em nenhum momento eu disse que eu discordava do pensamento de vocês, porque cada um está eleito aqui ninguém veio de paraquedas ou simplesmente sentou numa cadeira aqui a bel prazer. Eu só estou dizendo o seguinte, que é um projeto grandioso demais, 12 milhões de reais, para vocês ficarem aqui com picuinha por causa de um relatório que não veio, vocês têm o resultado extraoficial, e desde o mais humilde funcionário na prefeitura até o mais graduado, que é o senhor prefeito municipal, até que se prove ao contrário, não tem bandido na prefeitura de Guaraniaçu. Até que se prove o contrário, essas empresas contratadas para fazer essas estradas não são empresas bandidas e donos, e os proprietários não são bandidos. Se vocês forem fazer uma pesquisa em todas as comunidades, em todos os lugares onde estão passando com esse emergencial, inclusive atendendo todos os produtores, ninguém vai falar, claro que nem Jesus Cristo... Um minuto. Senhor presidente, conseguiu agradar todo mundo, mas eu digo para vocês o seguinte, realmente, por esse tipo de atitude aqui nessa sessão hoje... Um minuto, vereador. A população vai ficar com nojo mesmo. Obrigado. Continua aberto a discussão sobre a retirada do projeto 03. Com a palavra, o vereador Marquinhos do Borba. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Eu respeito a opinião de todos, vou votar contrário,
porque vai ficar uma semana travado esse projeto, então tinha que ter pedido antes. E falar em estrada, igual o Santinho falou, pode entrar o Santinho, eu, Bolsonaro, quem entrar não vai vencer fazer tudo. Nos mandatos passados teve estrada no Borma que nós pagamos para fazer. Então não é o Osmário, outro aí que vai conseguir atender a população inteira. Todo mundo que está aqui sabe disso. E o Osmário está sendo um exemplo de prefeito pelo que está fazendo para Guaraniaçu. E agora é ano político, começa a beliscação, essas picuinhas. Então eu sou contra esse tipo de coisa. Eu sou das coisas certas. Seria isso, senhor presidente. Pode. E o que o vereador Marquinho comentou aqui é um negócio extraordinário, porque cada ação tem uma reação, não é verdade? Cada ação tem uma reação. Então, veja, a mesma coisa essa questão agora do orçamento impositivo, que nós estamos vendo juridicamente, se vai poder ser entregue ou não, por causa de uma outra lei aprovada, que, na minha opinião, não tem nada a ver com o impositivo. Impositivo é uma coisa, o Bolsa Família Municipal é outra coisa. Só que não adianta, vai depender, foi feita uma consulta para o Ministério Público, e o Ministério Público, Ministério Eleitoral do Paraná vai dizer se nós podemos ou não entregar esse impositivo. Se não puder entregar, o Hospital Santo Antônio, por exemplo, esse ano não vai receber um centavo. As entidades que nós direcionamos recurso também não vai receber nem um centavo. Vereador, pela ordem, o senhor pediu a palavra para falar sobre o assunto, está desviando o assunto. Então, veja, essa questão desse projeto de 12 milhões contempla também muitas áreas que podem deixar de ser contemplado nesse impositivo que nós, por exemplo, colocamos aqui para várias entidades. Então, veja, eu quero mais uma vez pedir aqui aos vereadores, mais uma vez, para que trabalhem com a consciência. Vamos votar o projeto. Vocês têm esse relatório extra oficial. Não estou aqui defendendo o governo municipal, que não mandou. Acho que não mandou mesmo e errou. Está errado. Só que nós não podemos condenar toda uma população que vai ser beneficiada por causa de um simples relatório. Seria um absurdo que esta Câmara estaria cometendo mais uma vez. Obrigado. É verdade. Não podemos condenar e nem travar. Seria isso, senhor presidente. Continua aberta a discussão sobre a retirada do projeto 03. Com a palavra para o vereador Gustavo Moraes. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu até nem ia falar, mas, devido à circunstância, vou dizer para vocês assim, que o vereador Gustavo Moraes, como disse o colega vereador, não caiu aqui de paraquedas. E nós, enquanto vereadores, todos nós que estamos aqui atrás, nós ganhamos o salário, e como disse o vereador, que é para trabalhar. E uma das funções nossa, salvo engano do vereador Gustavo, é fiscalizar. E se nós votamos uma lei, Carlão, que é para mandar um mísero relatório, e a prefeitura não conseguir, vocês estão de brincadeira comigo. Desculpa, é de perder a paciência. Na sessão passada, retrasada, não recordo bem, na retrasada, nós já discutimos esse mesmo assunto, e nem assim a administração teve a hombridade de mandar um mísero relatório para nós. Significa que nós estamos aqui para fazer o quê daí? E eu fico extremamente, quando eu vejo um colega vereador fazer discursos aqui, dá uma impressão que nós vereadores aqui detonamos. Até no passado, na eleição passada, eu escutei muito isso da atual administração, que os vereadores arrebentaram com eles. Mas, salvo engano, fique à vontade, quem quiser pedir a parte. Eu não lembro quantos projetos nós votamos contrário aqui nessa casa. Foram raríssimos os projetos. Então, se nós estamos indo mal, é porque os projetos que estão vindo é ruim. Ou estou errado no meu raciocínio, Carlão? Então é o seguinte, nós votamos praticamente tudo favorável. Aí, quando nós discordamos, Santinho, de um detalhezinho, meu Deus, viramos todos bandidos da noite para o dia. Como o colega vereador tem o costuminho, eu acho ridículo, patético, que lá não tem bandido. Quem falou que lá na prefeitura tem bandido? Eu não vi ninguém falando aqui que lá tem bandido, que tem empresário bandido. Você escutou, Ed? Escutou, querido? Alguém escutou? Eu não escutei. Então, gente, é de dar nojo para a população mesmo, os políticos. Político que vem aqui, quando o projeto foi da Câmara aqui, com os colegas vereadores, do dito penduricalho, falado pelo senhor vereador, era um maior absurdo, penduricalho, todo aquele discurso. Usou uma tribuna aqui na imprensa para ficar apenas criticando os colegas vereadores. E a minha pessoa também.
Mas quando veio o penduricalho, que foi sim, vereador Rigo, nós votamos aqui que é o três médicos que podem ser contratados pelo nosso município, se não morar em Guaraniaçu, esses 3 médicos, a pedido da administração, vai ganhar vale alimentação, vai ganhar o auxílio residência, mas agora pode, agora é bom. Gente, é de dar nojo, viu, colegas? É de dar nojo, isso é de enojar o povo. Porque quem presta atenção na sessão da Câmara, o que acontece, o que deixa de acontecer, ele fala, é o fim dos tempos, Carlão. É o fim dos tempos. Gente, nós estamos apenas aqui pedindo, vereador Rigo, que se cumpra a lei. Não é pedir antes, é uma lei. É só obedecer a lei ou não é para obedecer as leis? Então nós só estamos pedindo relatório, gente. E se na sessão passada já deu todo aquele alvoroço, passamos por cima e votamos, Marquinhos, favorável. Agora está aqui o dinheiro de novo e não mandaram o relatório de novo? Então eu, sinceramente, eu não consigo entender o que acontece. Gente, nós estamos aqui só apenas fiscalizando. Só estamos pedindo para ver um relatório, presidente. O que tem nesse relatório que não manda? Aí até eu desculpa, discordar do vereador, quando ele fala que não tem bandido, fico até na dúvida daí, porque se não manda o relatório, por quê? Se está tudo certo, por que não mandou o relatório, Sandinho? Qual que é o... Não consigo entender. Sinceramente, é de dar nojo no povo mesmo nessas horas. Que hoje estamos aqui discutindo a mesma coisa da sessão passada. Será que a administração não teve tempo de novo de fazer? Henrique, eu não sei, eu não estava lá dentro, você estava, será que não dava tempo de ter feito esse relatório? Porque nós estamos discutindo de novo o mesmo assunto. E de novo querem que nós... Está tudo certo, está tudo certo. Então, a demora. Se vai demorar, a culpa não é desses vereadores. Se vai demorar um projeto maravilhoso, como disse o vereador, concordo plenamente. Mas se vai demorar, o culpado é a prefeitura, é a administração. Porque se tivesse mandado o relatório, que já foi discutido aqui nessa casa de novo, nós não estávamos discutindo hoje. Estamos apenas discutindo porque não veio o relatório. Se tem um culpado, então, não é os vereadores do município de Guaraniaçu. Com exceção, né? Mas nós só estamos pedindo um relatório. Que crime nós estamos fazendo, Rigor? Dá uma impressão que nós estamos acabando com tudo. Gente, nós só estamos trabalhando. A função nossa é fiscalizar, não é ser baba-ovo de prefeito. Eu não me elegi para ser baba-ovo de prefeito. Nós só estamos querendo um relatório. É só isso. Foi gasto 1 milhão e pouco, nada de relatório. Foi gasto agora, votamos o projeto de 700 e poucos mil, nada de relatório. Agora vamos votar mais 2 milhões e pouco e ainda não veio o relatório? Se nós não tiver o direito de pedir um relatório que é uma lei, nós temos que levantar e pegar e ir embora. Nós temos que levantar e ir embora. Se os colegas vereadores não quiserem ver um relatório de onde foi gasto o dinheiro do nosso município, então me desculpe, estamos fazendo coisa errada aqui. Pode ser que eu esteja errado no meu pensamento. Mas eu penso isso... Porque é que nem uma questão que o Santinho falou. Agora é urgente, urgentíssimo, meu Deus, senão vai moer com o município. Mas os relatórios já apontam que teria esse dinheiro para ter feito isso há 1 ano atrás, gente. E por que não foi feito? Por que não teve tanta pressa, agilidade há um ano atrás? Nós poderíamos estar votando isso aqui 1 ano atrás. Se eu estiver mentindo, por favor. Por favor, se eu estiver mentindo aqui, pode me interromper, fica à vontade. A prefeitura podia ter feito esse projeto há 1 ano atrás. Daí não precisava pôr em prática no outro dia. Podia votar com tranquilidade. Podia estar tudo tranquilo. Mas não. Aí agora manda atrasado. E ainda nós estamos pedindo apenas um relatório, que se o relatório for protocolado amanhã, na sessão que vem nós já vamos votar o projeto. É apenas isso. Então, eu também vou votar favorável à retirada do projeto. Seria isso, muito obrigado. Continua aberta a discussão sobre a retirada do projeto 03. Em votação, vereador Carlão. Eu sou favorável, senhor presidente. Vereador Gustavo. Favorável, senhor presidente. Vereadora Ede. Favorável, senhor presidente. Vereador Euclides. Favorável, senhor presidente. Vereador Almir Santin. Favorável. Vereador Marquinhos. Contrário. Vereador Rigo. Favorável, senhor presidente. Vereador Marcelo. Em respeito ao povo de Guaraniaçu, contrário.
Foi aprovada a retirada do projeto com os votos do vereador Carlão, vereador Gustavo, vereadora Ede, vereador Euclides, vereador Olmir Santin e vereador Rigo. Ao contrário, vereador Marquinhos e Marcelo. Então fica retirado o projeto até a próxima sessão, dia 19, que temos recesso de carnaval na próxima segunda-feira. Solicito a leitura da mensagem do projeto de lei 04/2024 do Executivo. Não, senhor, é recesso o carnaval, senhor? Eu sugiro que seja convocada uma sessão extraordinária. Veremos para frente. Obrigado. Solicito que o secretário faça a leitura do projeto 04/2024 do Executivo e de seus pareceres para discussão e votação em primeiro turno. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores. Encaminhamos para apreciação pelos integrantes desta Igreja Casa de Leis o projeto de lei que trata de alteração da Lei Municipal número 610 de 2011 e posteriores alterações. A criação de cargos em provimento efetivo visa regularizar a estrutura de pessoal nos quadros do município de Guaraniaçu, compreendendo norma obrigatória para a contratação de mão de obra de caráter permanente, justificando assim a criação do cargo de monitor escolar, descrito no projeto em anexo. As mudanças na legislação garantirão a ampliação do atendimento educacional, novas demandas e a inclusão de alunos com necessidades especiais na rede pública de ensino regular. Deste modo, é cada vez mais presente nas escolas situações em que se faz necessário o auxílio de outros agentes, além do professor, para melhor conduzir as atividades escolares, atender aos alunos em suas necessidades e especificidades. Para tanto, os sistemas de ensino e as escolas precisam se adequar tanto estruturalmente quanto nos seus recursos humanos. A contratação de monitor escolar visa suprir a necessidade de recursos humanos para auxiliar no atendimento aos alunos, acompanhando, orientando na higiene pessoal e na alimentação, auxiliar nas atividades escolares, auxiliar o professor nas atividades de cuidado, orientação e recreação. Preparar e adaptar a escola para proporcionar ao aluno todas as condições de aprendizado e desenvolvimento de suas potencialidades. Completar o quadro de pessoal necessário para o bom andamento dos trabalhos desenvolvidos nas escolas municipais e nos Centros Municipais de Educação Infantil, CEMEIs. E ao interesse do município em melhor atender aos alunos matriculados na rede municipal de ensino. Ademais, requer seja o presente projeto apreciado em regime de urgência, haja vista a necessidade de abertura de concurso público. Certos da compreensão e apoio do nobres edis, na oportunidade reiteramos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Guaraniaçu, Paraná, 19 de janeiro de 2024, Osmário de Lima Portela, prefeito. Parecer da assessoria jurídica, parecer jurídico, súmula. Trata-se do projeto de lei E número 04 de 2000. Trata-se de projeto de lei N04 de 2024, que dispõe sobre a inclusão de cargos no plano de carreiras, cargos e remuneração do quadro efetivo de servidores do município de Guaraniaçu, Estado do Paraná, alterando a Lei Municipal número 610 de 2011 e estabelece outras providências. Destarte nas atribuições da função de assessoria jurídica, concluo pela legalidade do projeto de lei. Todavia, a apreciação e ou aprovação é de competência exclusiva dos nobres vereadores, bem como a fiscalização pertinente. Atenciosamente, Guaraniaçu, 29 de janeiro de 2024, Gilvano Colombo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei EN04 de 2024. Súmula. Dispõe sobre a inclusão de cargos no plano de carreiras, cargos e remuneração do quadro efetivo de servidores do município de Guaraniaçu, Estado do Paraná, alterando a Lei Municipal número 610 de 2011 e estabelece outras providências. Parecer. A Comissão de Justiça e Redação analisou o referido projeto de lei, bem como o parecer da assessoria jurídica e parecer apresentado pelo senhor relator, e se manifesta favorável à votação,
dependendo do plenário para a sua aprovação. É o parecer Guaraniaçu, 31 de janeiro de 2024, presidente Elmir Santin, relator Leandro Rigo, membro Euclides Marcelino. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto de lei E número 04 de 2024. É de igual teor e é o parecer Guaraniaçu, 31 de janeiro de 2024. Presidente Gustavo Antônio Moraes de Jesus. Relator Carlos Roberto Ferreira. Membro Wilson Marcelo Corona. Em discussão o projeto de lei 04/2024 executivo. Em votação, vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Vereador Rigo. Favorável, senhor presidente. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Almir Santin. Favorável. Vereador Euclides. Favorável. Vereadora Ede. Favorável, senhor presidente. Vereador Gustavo. Favorável, senhor presidente. Vereador Carlão. Eu sou favorável, senhor presidente. Projeto de lei 04/2024 do Executivo, aprovado por todos os vereadores em primeiro turno. Temos 3 projetos protocolados. Solicito que o nosso secretário, vereador Euclides, faça a leitura da mensagem do projeto 05, 06 e 07 do Executivo. Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná. Projeto de lei E número 005 de 2024. Súmula. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar especial e estabelece outras providências. A Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1. Fica autorizado a abrir no orçamento programado no município para o exercício de 2024 um crédito adicional suplementar até o valor de R$ 2.496.885,52 para a cobertura das seguintes dotações orçamentárias. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Departamento de Fomento Agropecuário, aquisição de máquinas e equipamento agrícolas, equipamento e material permanente, fonte 971, R$ 125.060,36. Departamento de Meio Ambiente, projeto em parceria com a Itaipu, outro serviço de terceira pessoa jurídica, fonte 10.089, valor 18.000. Equipamento e material permanente, fonte 10.089, valor R$ 15.872,12. Obras e instalações, fonte 10.089, valor R$ 270.000. Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte, Departamento de Urbanismo, manutenção da rede de iluminação pública, material de consumo, fonte 981, valor R$ 26.178,14. Outros serviços de terceira pessoa jurídica, fonte 981, valor 200.000. Fundo de Saúde Municipal de Guaraniaçu, Departamento de Saúde, construção, reforma e ampliação de unidade básica de saúde, obras e instalações, fonte 10.089, valor R$ 908.900,97. Obras e instalações, fonte 303, valor R$ 320.000. Manutenção do Departamento de Saúde, vencimento e vantagens fixas, pessoal civil, fonte 1064, valor R$ 113.788,03. Vencimento e vantagens fixas, pessoal civil, fonte 10183, valor R$ 200.000. Material de consumo, fonte 337, valor R$ 12.891,34. Material de consumo, fonte 345, R$ 2.028,41. Equipamento e material permanente, fonte 338, R$ 1.362,14. Manutenção do SUS, atenção básica, PAB fixo.
Equipamento e material permanente, fonte 494, valor R$ 29.946,42. Manutenção do programa Agente Comunitário de Saúde, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, fonte 309, valor R$ 100.584,86. Manutenção do FNS, material de consumo, fonte 317, valor R$ 19.931,29. Manutenção da assistência farmacêutica, material de consumo, fonte 347, valor R$ 5.709,96. Material de consumo, fonte 372, R$ 20.000. Manutenção do Conselho Municipal de Saúde, material de consumo, fonte 371, R$ 8.497,85. Departamento de Vigilância em Saúde, Provigia, Paraná. Material de consumo, fonte 346, R$ 27.881,04. Outros serviços de terceira pessoa jurídica, fonte 346, R$ 20.000. Equipamento e material permanente, fonte 845, R$ 35.659,79. Departamento de Saúde Bucal, manutenção do programa Saúde Bucal. Outros serviços de terceira pessoa jurídica, fonte 379, valor R$ 14.592,80. Total, R$ 2.496.885,52. Artigo 2. Fica autorizado a abrir no orçamento programado no município para o exercício de 2024 um crédito adicional especial até o valor de R$ 50.000 para a cobertura das seguintes dotações orçamentárias: Fundo de Saúde Municipal de Guaraniaçu, Departamento de Saúde, manutenção da assistência farmacêutica, equipamento e material permanente, fonte 373, R$ 50.000. Total, R$ 50.000. Total, 1 mais 2, R$ 2.496.885,52. Artigo 3º. Para dar cobertura ao crédito aberto conforme artigos anteriores, serão utilizados o resultante de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, em conformidade com o inciso 1 do artigo 41, artigo 42 e inciso 1 do parágrafo 1 do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. E artigo 4º, fica alterado simultaneamente programação financeira, cronograma de desembolso LD ou IPPA, no que for necessário para a implementação da suplementação desta lei. E artigo 5º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 2 de fevereiro de 2024, Osmar de Lima Portela, Prefeito. Projeto de Lei E número 06 de 2024, súmula, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. A Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1. Fica autorizado a abrir no orçamento programado no município para o exercício de 2024 um crédito adicional suplementar até o valor de R$ 402.625,58 para a cobertura das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Departamento de Meio Ambiente, projeto em parceria com a Itaipu, obras e instalações, fonte 917, valor R$ 197.625,58. Obras e instalações, fonte 000, R$ 2.205.000. Total, R$ 402.625,58. Artigo 2. Para dar cobertura ao crédito aberto que trata a presente lei, em conformidade com o artigo... Para dar cobertura ao crédito aberto que trata a presente lei, em conformidade com o
parágrafo 1º, inciso 2º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, o excesso de arrecadação da receita conforme discriminado na tabela abaixo. Receita, descrição, fonte e valor. Receita número 42441990-102. Descrição: Convênio Itaipu número 45.000.534/2023, fonte 917, valor R$ 197.625,58. Valor a incluir no orçamento: R$ 197.625,58. Artigo 3º. Para dar cobertura ao crédito aberto conforme o artigo 1, será utilizado o resultante de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, em conformidade com o inciso 1 do artigo 41, artigo 42 e inciso 1 do parágrafo 1 do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Destinação de recursos: ativo financeiro, disponível caixa, disponibilidade, superávit, utilizado total R$ 205 mil. Artigo 4º. Fica alterado simultaneamente programação financeira, cronograma de desembolso, LDO e PPA, no que for necessário para a implementação da suplementação desta lei. Artigo 5º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 2 de fevereiro de 2024, Osmário de Lima Portela, Prefeito. Projeto de Lei número 007/2024, súmula, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. A Câmara Municipal de Guaraniaçu, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1. Fica autorizado a abrir no orçamento programado no município para o exercício de 2024 um crédito adicional suplementar até o valor de R$ 245 mil para cobertura das seguintes dotações orçamentárias: Secretaria de Obras, Urbanismo e Transporte, Departamento de Obras, Construção, Reforma e Ampliação de Bens Públicos, Obras e Instalações, fonte 000, R$ 95 mil. Fundo de Saúde Municipal de Guaraniaçu, Departamento de Saúde, Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde, Obras e Instalações, fonte 303, R$ 150 mil. Total, R$ 245 mil. Artigo 2. Para dar cobertura ao crédito aberto conforme o artigo anterior, será utilizado o resultante de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, em conformidade com o inciso 1 do artigo 41, artigo 42 e inciso 1 do parágrafo 1 do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Destinação de recursos: disponibilidade, superávit, utilizado, disponibilidade de superávit, utilizado total, R$ 245 mil. Artigo 3º. Fica alterado simultaneamente programação financeira, cronograma de desembolso, LDO e PPA, no que for necessário para a implementação da suplementação desta lei. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 2 de fevereiro de 2024, Osmário de Lima Portela, Prefeito. Obrigado, secretário. Comunico às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento que os projetos de lei 050607/2024 estão disponíveis para emissão dos pareceres. Quero aqui agora agradecer aos que estão acompanhando a sessão pelas redes sociais. Senhor Luiz Alberto Zanata, a Roseli Terezinha, a Enedina e o Alex Mauer, professor Raul Rodrigo da Silva, João Maria da Luz, Adriana Pandini,
a professora Odete Matos, o Monzé Rossetti, o Anderson Folga, Marli Tuchinski, o seu Juca Monteiro, ali da linha Lejanoski, Maria José da Silva Lima, Luiz Fernando Joca, a Simone Borges, compadre Alceu Monteiro Lejanoski, ali do Alto Alegre, Everson Ferneda, a competente diretora do Hospital Santo Antônio Odete Seik, Carmen Andreola, o Celso Andreola, seu Severino Lira, a Kellen Funes, professora Fátima Malacarne, e o senhor Silvio De Bastiani, a professora Eliane Lopes. Seria esses que estão nos acompanhando. Obrigado. Convido vocês para estarem presentes nas redes sociais nas próximas sessões. Declaro aberto a ordem do dia. Declaro encerrada a ordem do dia e declaro aberto o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Marquinhos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aos colaboradores dessa casa e às pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, eu peço à mesa que envie ofício à diretoria da igreja da comunidade do Borma, onde no dia 28 teve uma festa dos 100 anos do Borma. Vendemos mais de 800 quilos de carne, deu uma festa maravilhosa. Quem pôde participar, só temos a agradecer. Agradecer também a administração lá que esteve presente, o prefeito, o vice-prefeito, vários funcionários públicos que se fizeram presente e aos vereadores que fizeram presente. Eu quero que esse ofício vá em meu nome e o nome do Marcelo. Também gostaria que mandasse um ofício à diretoria da igreja do Alto Medeira, onde ontem tivemos lá comendo uma carne. Estava o vereador Santinho, o Zé Bombeiro, se quiserem que está junto no ofício aí, e agradecendo que a gente sabe a dificuldade de uma comunidade para organizar uma festa. Seria isso, muito obrigado. Suas solicitações serão encaminhadas aos órgãos competentes. Continua aberto o pequeno expediente. Palavra, Marcelo. Marquinhos. Está escrito aqui já para pedir o nosso nome e pedir o nome. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos assistem, quero pedir que seja encaminhado um ofício à empresa Julitago, extração e transporte de madeiras, para que verifique a possibilidade de cessar imediatamente a utilização do trecho de asfalto que compreende a cidade até a comunidade do Alto Pinhal, passando pelo Belarmino. E se não for possível cessar, utilizar outro caminho, que seja firmado, então, que a empresa firme um compromisso com o município de Guaraniaçu para refazer esse trecho, porque é um trecho que não comporta caminhão bitrem. Então, é um asfalto, o pouco asfalto que existe, a prefeitura tem feito a manutenção, tem feito o tapa-buracos. Mas, infelizmente, agora com esses bitrens, 20 ou 30 passando todo santo dia, então realmente danificando, está realmente uma pena de olhar esse pouco asfalto que ainda existe entre a cidade e a comunidade do Alto Pinhal. Então que seja encaminhado o ofício à empresa Julitago, extração e transporte de madeiras, para que verifique essa possibilidade. Cessar, usar outro caminho para não continuar arrebentando com asfalto, destruindo o asfalto, ou então que se faça um compromisso com a prefeitura para refazer o que eles estão danificando. Tá certo? Juridicamente não dá para se fazer nada. Você não pode proibir uma empresa de utilizar uma estrada X ou um asfalto X. Mas a gente pede para que haja o bom senso da empresa, porque a empresa é uma empresa, graças a Deus, bem constituída, uma empresa que vai muito bem financeiramente, e refazer esse asfalto realmente é dinheiro, é como se fosse dinheiro de picolé para nós aqui, sabe?
Então, as devidas proporções. Esse ofício quero que seja encaminhado em meu nome, senhor presidente. Obrigado. Suas solicitações serão encaminhadas aos órgãos competentes. Só falando para o vereador Marcelo, que tem relatório da Comissão de Viação e Obra e ofício com essa mesma natureza, já que foi feita uma vistoria da Comissão de Viação e Obra, a pedido do vereador Omir Santin. Mas seus pedidos serão encaminhados aos órgãos competentes, só vai somar mais. Continua aberto o pequeno expediente. Com a palavra o vereador Carlão. Senhor presidente, senhores vereadores, novamente as pessoas que nos assistem. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um ofício ao pessoal responsável, até era para mim ter tentado falar com a Adriana, para ver se está acontecendo alguma coisa. Não sei se os vereadores têm essa informação também, mas hoje, como diz o filósofo e contemporâneo, meu ex-aluno Euclides, eu fui alcançado por uma pessoa que me cobrou veementemente a questão da coleta de lixo. Que, segundo ela, principalmente na rua dela, tem lixo amarrado pelas grades e assim por diante. Não sei se está sendo uma constante isso, mas eu recebi esta reclamação de uma pessoa que, inclusive, essa pessoa trabalha na prefeitura e, segundo ela é cobrada daí, né, pelos moradores, porque como ela trabalha na prefeitura, as pessoas falam assim, você trabalha lá, como é que é? Então, você tem a obrigação, de certa forma, de resolver isso aí. Então, se isso realmente, se houve alguma modificação, algum problema com a coleta do lixo reciclável, que tome as devidas providências. Eu também gostaria de fazer... Concedo, com certeza. Se o vereador, de repente, não achar ruim, de incluir, inclusive, em relação à questão do lixo orgânico também. Também nós estamos enfrentando alguns problemas em relação ao lixo orgânico, de atraso na coleta, e, às vezes, dificuldade das pessoas que realmente a lixeira não tem mais jeito de colocar. Então, se o senhor quiser também, claro que o senhor que está pedindo ofício, né? Não, mas com certeza. Colocar além do reciclável também o orgânico. O orgânico, muito prudente, porque quem mais ocasiona problema, na verdade, é o lixo orgânico, né? Porque o lixo reciclável, quer queira, quer não, ele é um lixo limpo, em teoria. Agora, o lixo orgânico, se fica exposto aí, daí são animais e assim por diante. Então, se está tendo problema também com o lixo orgânico, que seja imediatamente tomado providências com relação a isso. Um outro ofício, senhor presidente, daí para duas pessoas, de certa forma, ou até mais do que isso, porque eu gostaria, em nome da minha família, em nome do João Vitor Mioranza, fazer um ofício agradecendo ao ex-prefeito Antônio Dominiac do Campo Bonito, a sua secretária de Educação e a sua pessoa lá responsável pelo transporte escolar, e também ao atual prefeito Mário Weber, ao seu secretário de Educação e a sua pessoa responsável pelo transporte escolar, porque, como é de conhecimento de todos, o João Vitor fez a agronomia em Cascavel, usando o transporte escolar daquele município. Começou quando o Antônio era prefeito e depois terminou agora com o Mário. E eu acho que, tipo assim, enquanto uma pessoa que mora no outro município e que eles lá cederam o transporte para o meu filho, nada mais justo do que eu faça esse agradecimento tanto ao ex-prefeito, ao secretário, ao ex-secretário de Educação, ao ex-pessoa que cuidava lá do transportes e aos atuais também, agradecendo por esse grande benefício, né? Agora que a gente lida aqui com a questão do transporte dos nossos universitários e vê que cada um gastava aí mais de R$400 por mês, para quem paga 1.500, de repente uns um pouco mais, outros até menos que R$1.500 de mensalidade, R$500 faz muita diferença. E se multiplicar isso por ano, dá aí R$6.000 por ano, e vezes 5, que foi o caso do meu filho, dá R$30.000 de transporte que ele economizou. E é isso que os alunos também de Guaraniaçu vão passar a economizar, né? A partir de agora que o transporte ficou aí de maneira gratuita. Suas solicitações serão encaminhadas aos órgãos competentes. Continua aberto o pequeno expediente. Com a palavra o vereador Gustavo.
Vou pedir que a mesa encaminhe 3 ofícios. Um ofício, já vou encaminhar as fotos também para que seja anexada. Anteriormente eu já fiz esse pedido, vou fazer reiterar mais uma vez. O pessoal teve fazendo a roçada na entrada da escola Jorge Pio, mas ao portão de baixo, que também é usado, e até aos fundos da quadra ali da escola Jorge Pio, o mato lá está horrível. Então, que seja feita a limpeza com a máxima urgência. Hoje começou as aulas, fui levar o meu filho lá, e não foi um e não foi 2 pai que reclamou dos galhos. E os galhos não estão vendo mais, porque o mato já tomou conta. O vereador Santim, o Carlão, eu acho que o Euclides, estivemos aquele dia lá na vistoria do ônibus, tá daquele jeito para pior. Então, de repente, com o novo secretário aí, vá lá e vê essa situação, como também do trevo do acesso sentido Curitiba, que o mato também está bem alto ali, tanto na Avenida Grandes Amigos do Meio Ambiente, quanto no trevo ali. Então, o pessoal que vem fazer a limpeza dos 40 metros, fez a limpeza, passou os 40 metros, eles não limpam, né? Então, o mato está horrível lá, e é a porta de entrada da nossa cidade. Sim, Sandy? Claro. Alô, oi, obrigado pela parte. Ontem à tarde eu tive que levar a minha filha até Cascavel, e a saída para cá tem o passeio, foi feito na época do teu pai, ali, né, frente ao Atlântico. O pessoal não está andando naquele lugar de andar de a pé, e está andando no meio do asfalto, devido que o mato também está. Então, se for pedir para que o prefeito, o secretário de Viações e Obras, com urgência, que faça a roçada ali, porque ontem encontramos várias pessoas, ou pessoas indo aqui para lá, em vez de ir no caminho de andar, estavam no meio do asfalto, porque até eu brinquei com uma colega, falou assim, eu não vou andar ali no meio do mato. Então, se eles puderem fazer a roçada... Que inclui, então, os 2 trevos, né? Porque é a porta de entrada da nossa cidade. Quando a gente já passa numa casa que, de repente, porventura, está meio sujo na porta, a gente imagina como é que está lá dentro. E não é verdade, então, é um detalhe simples aí, né? Então, tenho conhecimento que as máquinas devem estar em programação de ir para Barra Bom Jesus, mas eu vou encaminhar as fotos mesmo assim, que seja dado uma atenção em meu nome, em nome do Zé Bombeiro, que tem uma máquina lá atolada. Tá tá bastante difícil lá, né? A serra ali também, recebi as fotos também. Então, tem vários pontos ali da estrada Barra Bom Jesus que está com grande dificuldade. Vários moradores entraram em contato comigo pedindo que fosse feita alguma coisa. Quero pedir um ofício também, que nos encaminhe o preço das horas máquina contratada, que estão trabalhando no momento, e também das horas máquina que foi contratada no passado, que era do programa Água Limpa, a exemplo, né, que teve duas contratações. Então, que mande para nós, o que está em exercício, o valor das horas máquina, de todas as máquinas que estão trabalhando, e também, eu não sabia o nome, tive que pedir ajuda aos universitários. Segundo o Rafael, tem o tal do apostilamento da data de cada contrato, do valor do diesel que foi. A exemplo, quero que especifique nesse ofício, que eu quero saber. Lá em 2 anos atrás foi feita uma licitação com o valor X e o preço do óleo diesel Y. Agora foi feito tantas horas máquina no valor X e com o valor do diesel a Y. E também na mesmo corpo do ofício, que pergunte, que eu fiz essa pergunta no passado, mas vou perguntar de novo. Se esses 2 milhões aí, aproximadamente, que daí foi alterado 300 mil para fazer as melhorias no calçamento, se esse valor vai ser feito através de chamamento ou se vai ser por licitação. E daí eu peço um pouco se puder escrever no ofício urgência, para que de repente, a hora que nós voltar esse projeto, nós já vote ciente do que vai acontecer. Seria isso, muito obrigado.
Suas solicitações serão encaminhadas aos órgãos competentes. Continua aberto o pequeno expediente. Peço que o vice-presidente vereador Olmir Santin assuma os trabalhos da mesa, por favor. Obrigado, senhor presidente, por mais essa oportunidade. Continua aberto. Desculpa, continua aberto o pequeno expediente. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o presidente, vereador Zé Bombeiro. Senhor presidente, colegas vereadores, aos funcionários dessa casa, a quem nos acompanha através das redes sociais, eu peço que a mesa envie ofício ao secretário de Viação e Obra, senhor Gabriel Pereira, que veja a possibilidade de estar patrolando com cascalho, essa estrada que liga o Alto Polaco até ligar lá embaixo no saído São José, onde a gente conversou com o pessoal que mora naquela região lá, que diz que está difícil o acesso ali. Então, que coloque já no seu cronograma de trabalho e atenda aquele pessoal ali que estão bem descontentes com a situação da estrada. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. Suas solicitações serão encaminhadas. Continua aberto o pequeno expediente. Peço ao presidente que retorne aos trabalhos. Obrigado, senhor vice-presidente vereador Olmir Santin, por conduzir os trabalhos. Não tendo mais vereadores que queiram fazer uso da palavra no pequeno expediente, declaro aberto o grande expediente. Com a palavra, o vereador Carlão. Senhor presidente, senhores vereadores, novamente as pessoas que nos acompanham, como hoje o Fausto esteve aqui fazendo a audiência pública das metas fiscais do município de Guaraniaçu, referente ao ano de 2023, e como trata-se de uma coisa bastante importante, eu acho muito importante, né? E acho que a população deveria ter a obrigação de querer saber dessas coisas. Mas, infelizmente, sabe, eu tenho uma coisa com a rede social, que eu não sei exatamente o que acontece, mas às vezes você publica alguma coisa assim, tipo, da vida financeira do município, que seria obrigação dos 14 mil habitantes querer saber, né? Mas dá a impressão de que as pessoas não prestam muita atenção naquilo. Agora, se você posta uma foto na praia, daí um monte de gente curte, assim por diante, sabe? E eu fico meio chateado com essa história, porque eu acho que o importante era saber, né, como está a vida financeira do município e assim por diante, mas parece que as pessoas não dão muita atenção. Mas, enfim, eu faço aqui a minha parte. Concedo, claro. O vereador Carlão está tocando um assunto extraordinário, né? E é verdade, às vezes você coloca um assunto importante, pertinente, né? De repente é um bairro, um distrito, uma comunidade, de repente uma discussão interessante de algum projeto, 3 curtidas. Exatamente. Aí coloca o Marcelo Corona se tongueando no Facebook, 150. Então, só um exemplo, né? Então, realmente, as redes sociais, o pessoal está mais preocupado. É que o senhor também, eu não vi a sua rede social, mas vai também muito do tipo de corpo que o senhor apresentou lá. De repente, chamou a atenção mesmo. Obrigado. Há de chamar. Então, é o seguinte, mas enfim, o município de Guaraniaçu, em 2023, no total, somando a arrecadação com mais os convênios e assim por diante, nesses convênios, entra aí as emendas dos deputados e assim por diante, o município de Guaraniaçu arrecadou 83 milhões de reais, somando tudo. O município gastou aproximadamente 73 milhões de reais. Então, se levar em consideração tudo que arrecadou e o que gastou,
teve aí uma sobra de aproximadamente 10 milhões de reais. Mas desses 10 milhões de reais estão inclusos, vamos citar como exemplo, a emenda do deputado Frangão, que de 500 e poucos mil, que vai comprar uma retroescavadeira, que em teoria é lá para o distrito do Guaporé. Ela está, não é que esse recurso desses 10 milhões sejam livres. Está, por exemplo, essa e outros, vários, tantos outros aí, dos outros vereadores e da administração e assim por diante. O índice da folha de pagamento do município de Guaraniaçu ficou em 41,8%. Até eu vi que a Ede, durante a fala, ela disse que a situação, a saúde financeira do nosso município é espetacular. E a grande verdade é que é esta. É importante que a gente fale isso, porque esse é um ano eleitoral e o ano que vem é o ano que alguém assume a prefeitura de Guaraniaçu. E eu já quero dizer aqui que eu, vereadores, teria vontade de assumir o município de Guaraniaçu como prefeito, mas de repente não vai ser eu, vai ser outra pessoa. Mas eu quero dizer o seguinte, vereador Rico, que nem eu e que nem outro que assuma a prefeitura de Guaraniaçu no ano que vem e que venha dizer que tem que parar não sei por quanto tempo, porque precisa de arrumar não sei o que e coisa e tal, porque não vai colar essa justificativa. Eu já quero deixar aqui claro para a população de Guaraniaçu, porque vai pegar a prefeitura de Guaraniaçu num dos melhores momentos da história, sim. Tem gente que fala assim, eu já expliquei isso um monte de vezes, que é a questão da arrecadação, que não é só o município de Guaraniaçu, que aconteceu com todos os municípios, todos arrecadaram mais do que se esperava nos últimos anos, mas a verdade é que é esta. Então, nós estamos com um índice da folha de pagamento de 41%. Eu que sempre acompanhei desde 1997 para cá, posso garantir para vocês, é um dos melhores da história também. Eu cheguei a ver o município de Guaraniaçu próximo dos 54% na folha de pagamento, para vocês terem uma ideia. Foram gastos 23% na saúde, a obrigação do município é gastar 15%, foi o gasto 23%, a educação cumpriu com os 25%, ainda que, para cumprir com esses 25%, o município vai pagar aproximadamente R$200 mil em licença-prêmio para os servidores da educação. Hoje eu fui alcançado, vereador Euclides, por servidores que gostaria de receber a licença-prêmio também, e me disse como é que o pessoal da educação vai receber de novo, e nós não vamos receber. O pessoal da educação vai receber, porque para fechar os 25%, sobrou esses 200 e poucos mil reais, e esses 200 e poucos mil reais vão ser utilizados para pagar licença-prêmio para servidores da educação, porque tem que ser para o pessoal da educação, porque é recurso da educação, dos 25%. E o Fundeb, hein? O Fundeb, que a lei diz que tem que gastar no mínimo 70% da arrecadação do Fundeb com a folha de pagamento, sabe quanto gastou? 91% do Fundeb. Não 70%, 91%. Esse também, para aqueles que pretendem ser prefeito, e de um modo geral, não só de Guaraniaçu, vai ter que haver uma cobrança das prefeituras no governo federal para que seja aumentado o repasse do Fundeb, porque senão os municípios vão passar daqui a pouco a ter que tirar dinheiro de outras fontes para pagar a educação, para pagar o salário dos professores e dos servidores da educação. Esse do Fundeb, eu estou falando única e exclusivamente do pagamento de salário de professores e dos funcionários da educação, porque ainda tiveram aquela brilhante ideia, né, de incluir todos os servidores da educação no Fundeb. Agora está aí, ó. Nunca mais vai sobrar recurso para ser distribuído igual foi distribuído 2 anos atrás aí. Esqueça, nunca mais. Era para gastar 70%, gastou 91%. Então, o município tem um saldo sobrando de, dependendo da situação que você olhe, de 19 milhões de reais, dependendo da situação de 16 milhões e dependendo da situação de 22 milhões. Mas, na verdade, recurso livre é de aproximadamente 16 milhões de reais. Esses 19 ou 22 milhões é quando inclui aí recursos vinculados e assim por diante, conforme eu disse lá, de emendas e assim por diante. O Fundo Previdenciário arrecadou 14 milhões e o fundo gastou 10 milhões. E teve um superávit de 4 milhões.
mas até a gente questionou o Fausto para que ficasse bem explicado para a gente, só teve superávit de 4 milhões por conta das aplicações financeiras. Como o município tem, o fundo tem 36 milhões aproximadamente aplicado no banco, o rendimento de juro, somado com aquilo que o município paga e aquilo que os servidores pagam, chegou nesses 14 milhões, por isso uma sobra de 4 milhões. Mas se fosse considerar só aquilo que os servidores, só aquilo que foi descontado dos servidores e aquilo que o município pagou da folha de pagamento, o déficit seria de mais de R$1 milhão. Ou seja, arrecadou, nesse caso, menos do que se pagou. Sobrou 4 milhões por conta das aplicações, do juro que esse dinheiro está rendendo no banco, para ser mais claro aí com vocês. E neste momento, o fundo tem aproximadamente 36 milhões e 500 mil reais. Até eu falei para o Fausto que não sai desses 30 e poucos milhões, né, Ed? Acho que desde quando a Ed estava na secretaria, que ele estava aí no torno dos 28 milhões, 30 e poucos milhões, e não passa daí. E a sorte que não está caindo. E aqui até a gente não custa lembrar, porque nós, 9 vereadores, fomos obrigados a votar uma lei duríssima, né? O próprio Fausto disse aqui que em 2 anos estaria aposentado, que agora vai levar 6. A Sandra Mioranza, que está nos ouvindo lá nesse momento, também ia se aposentar com 1 ano ou 2, agora vai levar uns 6, 7. Ela anda até meio desanimada comigo, meio brava comigo, e um dos motivos é porque eu tive que votar essa lei. Só que é o seguinte, está aqui a explicação. Com superávit por conta das aplicações. E o fundo não sai desses 30 e poucos milhões. Se não fosse a lei que nós votamos aqui, o que está ruim estaria muito pior. E se não fosse a lei, segundo informações, em 6 anos o fundo estaria quebrado literalmente, não teria 1 centavo para pagar ninguém. Foi por isso que nós fomos obrigados a votar a famigerada e tão dolorosa lei. Era isso que eu tinha, e espero que agora o pessoal dê uma olhada, porque isso é importante, bem mais importante do que as fotos na praia. Continua aberto o grande expediente. Com a palavra o vereador Almir Santin. Senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, aos nossos colaboradores, eu vim aqui falar assim dois assuntos. O primeiro, eu trabalhando no sindicato, falo com bastante produtores e que vem ali do Belarmino, do Alto Pinhal, sabe, que passa naquele asfalto, do Medeiros, e de tudo que a gente falou daqueles caminhões que estão passando. E o Carlão andou fazendo uns comentários nas redes sociais e teve gente que reclamou. Agora que apareceu uma empresa em Guaranhaçu, estão proibindo de andar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A empresa ela pode ir e vir a hora que quiser, mas que coloque caminhões que suportem a estrada. Porque se uma empresa andar na BR-277 com a carga acima do que suporta, eles podem ter, além de pagar multa, e preso. Né? Então, tudo que o Marcelo Corona pediu aqui, a Comissão de Viações e Obra fez, o relatório e enviou para o prefeito, e segundo o presidente, o prefeito já se comprometeu em conversar com a empresa, né, e colocar isso. Já, só um pouquinho, daí eu quero dizer para vocês, sim, mas já concedo, e quero dizer o seguinte para vocês, não é só a questão de vir ali do Medeiros e do asfalto do Belarmino. Daqui uns dias essa mesma firma, que pode também vir outros, ela vai tirar esses eucaliptos lá perto do Borma, né, Marquinhos? Você já pensou andar com um caminhão desse naquele calçamento do Borma? Que está complicado, faltando a manutenção, né? Já pensou o que vai acontecer? Quer dizer, vão arrebentar nossas estradas e querer dizer que a firma vem, depois ela se comprometer em arrumar?
Pode se comprometer, mas duvido. Porque o lucro que eles vão ter ali não dá para arrumar o asfalto do Belarmino. Tá? Agora, essa empresa mesmo se comprometer, que o prefeito peça 5 milhões de calção, né? Porque se eles não fizerem, duvido que a empresa dê, né? Mas peça. Então, se vocês vão se comprometer, deixa aí 5 milhões, porque vai gastar muito mais que isso para recuperar o asfalto e as estradas. Tá? Aí o que vai sobrar para nós e para os nossos munícipes? Né? Estrada ruim. Eu acho até assim que a gente deixar acabar as estradas, o asfalto, é deixar acabar com o patrimônio público e, não sei se alguém entrar com um processo, se não dá improbidade administrativa. Fala lá, Carlão. É muito bom essa discussão, porque até numa publicação que eu fiz, e o vereador Santin lembrou, quando eu publiquei, alguém já entrou dizendo assim, mas vocês são contra a geração de emprego em Guarani-Sul. Eu fui obrigado até, para não entrar em discussão, a tirar a publicação para não ficar criando caso e assim por diante. Mas a grande verdade que é essa, tipo assim, e eu até, Santin, eu fiquei de ver, mas não fui ver ainda, mas eu vou ver nos próximos dias, me parece que a nota que eles estão utilizando é aquela de produtor. Ou seja, se for aquela de produtor, para arrecadação mesmo para o município vai ser nada. Vai ser nada. E o município, que nem o senhor está falando, vai ficar com milhões de reais se for para consertar aquele asfalto. Então, tipo assim, é injusto com a população de Guaraniaçu, e principalmente com as pessoas que moram naquela região. Mas eu tive numa reunião com o prefeito na sexta-feira passada, e inclusive ele pediu para que o relatório daqui fosse imediatamente mandado para lá, e eles iam fazer uma notificação para a empresa, utilizando inclusive o relatório da Câmara como justificativa. E realmente alguma coisa tem que ser feita, porque, como o senhor falou, não se pode impedir de o cara da empresa andar por lá. No vídeo, o motorista, né, Rigo, deixou escapar para nós que o caminhão estava com 12 toneladas a mais que o peso permitido. Foi? Então, não pode desse jeito também, né? E eu garanto que a hora que voltar o pedágio, ou se tivesse o pedágio, ele não andava com esses 12, né, a mais. Agora estão detonando até a 277. Né? Então, assim, a gente, joia, que a questão da nota de produtor é esta mesmo que tem que tirar. Eucalipto e pinos é considerado lavoura, não é mais área florestal, né? Então, é com a nota de produtor mesmo. Né? Vai pagar o ICM, mas é com nota de produtor. Mas é o seguinte, que eles podem tirar, mas que andem com um caminhão adequado ao suporte das nossas estradas. É só isso que a gente quer. Né? Outra coisa assim, que me deu até um medo hoje aqui na sessão, aconteceu outras vezes, assim, mas me deu essa tal defesa assim, de que não existe ladrão bandido no governo municipal agora. E eu lembro nos 14 anos do PT, o que eles defendiam, que não tinha um bandido, que não tinha ladroagem, rapaz. E de repente, rapaz, a pior ladroagem que tinha, cara do céu. Sabe que estão defendendo tanto assim? Por quê? Só fica a pergunta. Obrigado, senhor. Continua aberto o grande expediente. Só peço que altere o ofício meu. Eu me empolguei, eu tinha escrito aqui que era para pedir o preço do diesel, o preço da hora máquina, e de fato está na mensagem, tinha esquecido na hora que está na mensagem que vai ser por licitação. Muito obrigado. Continua aberto o grande expediente. Não tendo mais assunto a serem tratado no grande expediente, solicito a leitura do informativo das licitações. Licitações. Aviso de licitação, pregão eletrônico número 05/2024. Contratação de serviços de capacitação de pessoal para serem ofertados pela assistência social, Casa Lar e CRAS, Centro de Referência de Assistência Social.
Limite para acolhimento das propostas, data 9/2/2024, horário 8h30, abertura da sessão pública do pregão. Data 9/2/2024, local Sistema BNC, Bolsa Nacional de Compras. Aviso de licitação, pregão eletrônico número 07/2024. Contratação de empresa para fornecimento parcelado de café da manhã e lanche aos funcionários da Secretaria de Saúde a trabalho na cidade de Cascavel, Paraná. Limite para acolhimento das propostas, data 20/2/2024, às 8h30. Abertura da sessão pública do pregão, data 20/2/2024. Local, Sistema BNC, Bolsa Nacional de Compras. Aviso de licitação, pregão eletrônico número 08/2024. Contratação de empresas para prestação de serviço de transporte de alunos da rede municipal e estadual de ensino no município de Guaraniaçu, conforme descrito no presente edital e seus anexos, na data, horário e local indicados abaixo. Limite para acolhimento das propostas, data 23/2/2024, às 8h30. Data 23/2/2024, horário 9h, local Sistema BNC, Bolsa Nacional de Compras. Aviso de licitação, edital de concorrência número 02/2024. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos, consultivos e operacionais na organização e realização de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para cargos de provimento efetivo e emprego público. Recebimento da documentação até às 8h30, horário de Brasília, no dia 8/3/2024. Abertura e julgamento da documentação, início às 9h. Local, sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Guaraniaçu, Paraná. Eram essas as licitações e avisos de licitação, senhor presidente. Obrigado, secretário. Convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária que se realizará no dia 19 de fevereiro, a partir das 19h. Agradeço a presença de todos, solicito a lavradura da ata e, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.